Olá, eu sou o Paulo Gomes, especialista de produto na Hexagon Manufacturing Intelligence, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas das novidades e novas ferramentas do PCDIMES 2020 R1. A homepage traz algumas novidades, entre elas as funções dos programas recentes, na qual você já pode associar o seu CAD como uma imagem recente para que você consiga ter uma referência de que programa que é aquele. Você consegue associar todos os CADs como uma imagem que seria um preview. Na parte de New, nós temos os templates. Os templates são configurações que você consegue fazer antes mesmo de iniciar o seu programa. Nós podemos colocar o nome da peça, o serial number, o número de revisão e também associar uma imagem a esse programa. Essa configuração fica pré-determinada para cada vez que você executar um programa, você iniciar um programa novo, você pode já utilizar o mesmo template e ele sempre vai fazer as pré-configurações, como por exemplo as configurações do nosso software estatístico QEDAS. Na parte de favoritos, você associa os seus programas favoritos, a parte de abertura de arquivos e a parte mais interessante, que é a Discovery, onde disponibiliza todos os vídeos com os principais lançamentos e as principais ferramentas novas do PCDIMES, desde a versão 2019 em frente. E também temos a parte de exemplos de rotinas. Esses exemplos de rotinas, ele te provê uma gama de funções na qual você pode agregar nos seus programas com arquivos, CAD, rotinas, toda uma documentação que você pode baixar e estudar dentro do seu PCDIMES. Na parte de settings, nós temos os temas, você pode setar o seu tema para Dark ou Light. Da parte Home PCDIMES, lembrando que todas essas funções precisam estar associadas à internet, desde a parte Home e da parte de Settings, você precisa estar com a internet habilitada. Nós vamos abordar será a Quick Feature, mas antes eu gostaria de mostrar a ferramenta de rotação do PCDIMES. Agora mostra exatamente o ponto de rotação do seu CAD, então facilitando aí o posicionamento de todo o seu elemento aí na tela. Bom, a ferramenta Quick Feature, ela serve exatamente para extrair os elementos geométricos sem que você tenha que ir na barra de elementos, simplesmente segurando o Shift mais o mouse. Conforme você vai passando ao redor do seu CAD, ele vai destacando todos os elementos geométricos. Quando você seleciona o elemento, ele mostra essa nova barra, na qual você tem alguns controles, como número de toques e profundidade da medição. Você pode editar todos esses parâmetros exatamente nessa função. Se você quiser extrair vários elementos de uma vez só, desde que esses elementos sejam similares, você pode simplesmente clicar numa face, aproximar o mouse e selecionar todos os furos que são comuns do mesmo diâmetro. Sendo assim, com 4 cliques a gente consegue fazer muita coisa. Da mesma forma, nós podemos utilizar para medição de planos. E uma ferramenta muito bacana é o acionamento definido pelo usuário. Você pode definir qual que será o caminho e todos os pontos que serão tocados pela tridimensional, sem que essa seja uma medição manual. Será uma medição, um elemento CNC, no qual você consegue definir todo o caminho. Então vamos mostrar aqui todo o caminho que a máquina vai percorrer, foi definido pelo usuário. Sendo assim, definido pelo usuário o caminho do plano automático. Então esse é um plano automático definido pelo usuário. Aproveitando a mesma ferramenta, é possível também fazer escaneamento sem ter que entrar no menu de escaneamento, de uma forma bem simples. Segurando o Shift e o Ctrl, você arrasta pela peça e ele cria todo o escaneamento para você
da mesma forma, usando a mesma ferramenta. Agora, a configuração de pontas, existem novas ferramentas para auxiliar a definição de ângulos de pontas. Podemos utilizar o próprio CAD para nos auxiliar a setar o ângulo exato para determinadas características. Podemos simplesmente clicar na face da característica onde deve ser medida e o próprio software já calcula o melhor ângulo de acesso para aquela face e superfície da característica a ser medida. Podemos utilizar também o menu com a parte de favoritos. Você pode favoritar as suas principais pontas para que você tenha um acesso mais rápido a toda a biblioteca de pontas do PCDIMES. Você filtra e o PCDIMES te fornece exatamente as pontas que você mais utilizará, sendo assim facilitando o acesso rápido. Temos também a parte de mercado. Você consegue verificar as pontas que você utilizou, quais são os códigos para fazer determinados pedidos de compra. Agora vamos falar de uma ferramenta fantástica que vai auxiliar o seu dia a dia na hora de criar o seu programa de medição. Essa ferramenta pode te auxiliar mesmo que você tenha um desenho 2D, como esse que nós temos mostrando aqui, com todos os datums e cotas de um desenho convencional, um desenho em PDF. Nós vamos utilizar exatamente esse GDT de posição de furos para fazer como exemplo. A ferramenta que eu vou utilizar é uma ferramenta de captura de GDT. Essa ferramentinha aqui do lado direito, eu seleciono ela, ela utiliza a ferramenta de captura do Windows. Nós vamos circular a cota desejada, dessa forma. O PCDIMES já interpretou o desenho 2D e já vai nos mostrar o passo a passo agora. Ele pergunta para mim agora qual é o elemento do datum A. E usando as mesmas ferramentas de Quick Feature, nós vamos selecionando os elementos. Selecionar o elemento para o datum D, ele já criou para mim, próximo. Selecionar o datum B, próximo. Selecionar os elementos que serão calculados na posição. E eu posso selecionar os 8 elementos de uma vez só. E veja só, toda a medição foi concluída. Com alguns cliques, nós conseguimos medir todos os furos e todos com a análise de posição real, com todos os datums criados. Se eu abrir aqui e colocar o desenho paralelo, veja que todas as cotas já foram configuradas exatamente como o desenho 2D está pedindo, sem que eu tenha que abrir nenhum menu, praticamente. Você que utiliza o Laser HPL, agora tem uma novidade também. Você pode fazer todos os seus programas offline, fazendo simulações com laser. E o PCDIMES 2020 também traz uma novidade. Quando você seleciona os elementos, você pode pedir para que o laser extraia esses elementos diretamente, fazendo o escaneamento apenas da nuvem necessária para ele. Você não precisa fazer um escaneamento grande, de várias faces, várias passadas. Ele vai escanear exatamente o que é necessário só para aquele elemento. Na hora de executar, o próprio HPL já vai conseguir fazer essa sequência. Nós podemos também inserir um tipo de escaneamento numa superfície de forma livre, como essa daqui. Então, nós vamos inserir um novo escaneamento. Vamos inserir, varrer, e eu vou criar aqui o caminho que eu quero que o HPL faça o escaneamento. Então, nós vamos criar o caminho, colocar a direção que ele vai gerar, colocar qual será a nuvem que ele vai inserir, copy 1, e nós vamos fazer o escaneamento. E pronto, está feito. Você já consegue simular todo o escaneamento offline na sua peça, utilizando todos os offsets.
Você pode clicar aqui para deixar a articulação automática do cabeçote, para que depois todas as outras faces o cabeçote já indexe automaticamente. E aqui, ó, na hora que eu tirar o CAD, eu já tenho exatamente uma nuvem de pontos extraídas no modelo offline, numa programação offline. Agora você também pode utilizar o próprio elemento criado para construir e avaliar novos elementos. Então, eu vou usar um exemplo aqui, um círculo com 20 pontos, e eu vou selecionar um elemento construído plano. E eu posso simplesmente selecionar o círculo e o PCDIMES me habilita todos os pontos que foram criados para esse círculo. Eu posso selecioná-los e construir um plano a partir desses pontos cedidos pelo círculo. Então, eu posso construir elementos a partir dos pontos de outro elemento. Da mesma forma, eu posso criar também outros elementos, como por exemplo, uma linha. Eu vou vir aqui em elemento, linha, vou setar o círculo, posso selecionar 2 pontos e criar uma linha. Tá? Posso reaproveitar os pontos do próprio elemento. Como eu também posso criar uma distância. Eu posso vir aqui, selecionar uma distância. Eu quero saber a distância de um determinado ponto qualquer aleatório desse círculo. E depois selecionar esse outro ponto aqui, completamente aleatório, e pedir uma distância. Tá ok? Então, eu posso reaproveitar os pontos criados do próprio elemento. Para todos aqueles que utilizam a nuvem de pontos, agora a ferramenta de seção também ganhou novas funções. Então, eu tenho aqui uma seção, posso criar outros cortes, como por exemplo nos eixos X, Y ou Z. X, Y ou Z. Então eu vou criar um corte aqui no eixo Y. Posso dimensionar o tamanho que será o corte também. Vou fazer a seleção, cortar e criar. Então agora nós temos aí uma seção da nuvem de pontos. Eu venho até a navegação da nuvem de pontos, navegação 2D, seção 2D, e aqui eu tenho novas ferramentas. Tenho toda a nossa seção e eu posso utilizar, segurando o Shift, também, junto com o mouse, para pegar elementos geométricos 2D, como, por exemplo, os raios e distâncias. Então, eu posso vir aqui e selecionar um raio, por exemplo, e ele me dá ali qual é o melhor ajuste. Eu posso colocar as dimensões e ele já vai, quando eu selecionar aplicar, ele entra lá na minha árvore como um elemento raio 2D. Eu posso manipular esse elemento depois na minha árvore também. Posso também selecionar uma distância dessa forma, clicando em um determinado ponto. Eu posso selecionar alguma distância, vou selecionar esse ponto, arrastar aqui para a próxima extremidade, e aí eu já tenho aqui a minha distância no eixo X. Eu clico na engrenagem, posso setar o eixo, que eu quero que ele faça a dimensão, e o tamanho. Esse tamanho é como se fosse a face do instrumento. Eu posso selecionar também qual tipo de métrica eu vou aplicar, como por exemplo, eu quero o valor máximo. Então ele me deu ali o valor máximo, como se um instrumento de medição tivesse medido as duas faces numa distância no eixo X. Temos também agora um guia para a medição de portáteis. Eu estou com uma ponta agora de braço de medição setada aqui no PCDIMES e eu criei alguns elementos geométricos em algumas faces diferentes agora. Eu vou rodar o programa, eu vou executar o programa inteiro aqui, vou dar um play nele e automaticamente o PCDIMES agora ele gira a peça para a face, ele dá um highlight, ele dá um destaque no elemento. Você vê que as bordas do elemento ficam numa cor azul clara e cada ponto selecionado ele vai mostrando que aquele ponto já foi selecionado, trocando de cor entre verde e vermelho. Aqui mais um tombo. Então, cada face que ele vai pegando, ele vai dando um giro no seu CAD para facilitar
ele dá um giro e dá um zoom mostrando para você qual que é a melhor situação para se observar. E aí eu tenho aqui toda a medição completa com esse guia. Gostou das novas ferramentas? Então venha se juntar à comunidade do PCDIMES. Em breve teremos mais novidades para vocês.